Nesse vídeo eu vou falar pra vocês as minhas 10 dicas se você é mãe de primeira viagem, coisas que eu aprendi da maternidade e que eu acho que a gente só consegue aprender assim na raça mesmo. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu vou falar sobre os conselhos que eu dou para as mães de primeira viagem. Se você tá querendo engravidar, ou tá grávida, vai ter um filho, ou já tem um filho, e ouve esses conselhos, tá? Porque é conselho de amiga, conselho de mãe, e espero que eles te ajudem a pensar de uma forma diferente. E se você tem mais conselhos, você precisa pôr tudo aqui embaixo para as outras mães poderem ler e aprender das nossas experiências. A primeira coisa é: esteja ciente que a maternidade é solitária. É uma coisa que antes eu ouvia e pra mim assim não fazia muito sentido, né? Como você podia se sentir só com uma criança que precisava de você o tempo todo, e pois muito que bem, é muito solitária. Aliás, eu acho que é muito difícil, principalmente no pós-parto imediato, você ficar sozinha. Olha, eu agradeço muito a minha mãe ter ficado comigo no meu pós-parto imediato, mas enfim, eu sei que pessoas passam, né? Tem o marido que pode tirar uma licença paternidade ou alguma coisa assim, porque é muito solitário, né? Você não pode sair de casa, você não pode nem curtir sua solitude. Você tem alguém que precisa de você, mas um serzinho que você não pode comunicar. Gente, e assim vai até o momento que a criança começar a falar. É muito solitário, entendeu? Não sei como explicar isso, mas é aquela sensação de estar sozinha a dois. É por isso que você precisa de outros adultos. É maravilhoso, tá? Não tô falando que ter um bebê, assim, é horrível, é depressivo, não. É uma coisa maravilhosa, assim, tem muitos lados bons. Mas se você tá pensando que ter uma criança vai te deixar menos solitária, eu tenho uma notícia ruim pra você. A segunda dica, conselho, experiência que eu dou é que você não vai conseguir fazer sozinha. O bebê, talvez hoje com a tecnologia você consiga, mas você não vai conseguir criar essa criança sozinha. E tá tudo bem. Primeiro que se você tiver um parceiro ou uma parceira e ele não está fazendo 50% do trabalho, ele não está fazendo o suficiente. Mas fora isso, você vai provavelmente precisar de uma rede de apoio. Principalmente se você trabalha fora, tá? Porque existem imprevistos, porque você precisa de um tempo sozinha. E porque, assim, não seja como eu, que antes de engravidar era toda assim, nossa, quando eu tiver filho, lógico que eu vou conseguir, né, fazer tudo sozinha, eu vou dar conta de tudo, eu vou cuidar, não é tão difícil assim cuidar de criança. Fala bem. Ixi, minha cachorra. A terceira dica, conselho, é que você é o exemplo do seu filho. Então, toma cuidado, porque as relações que você tem com os outros e com você mesmo é o melhor presente que você pode dar pro seu filho. Um bom casamento, um casamento onde as pessoas se respeitam, é um melhor presente, entendeu? É o exemplo que as crianças seguem, mais do que o que você fala. Então, eu falo isso para primeiro dedicar um tempo pro seu relacionamento, pro seu casamento, ou não dedicar se esse casamento, esse relacionamento já estiver falido, né? E outra questão é você se respeitar como pessoa, né? Se cuidar, se amar, porque isso vai ser importante para o seu filho. Então, se você não for capaz de se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde emocional por você mesma, cuide dela pelo seu filho, porque você é um exemplo para ele. O jeito que você se trata, o jeito que você vai atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos é o que o seu filho vai ter de exemplo para seguir a vida dele. Deu para entender? A quarta dica é: decida os limites na criação e na educação do seu filho, porque se você não decidir, alguém vai decidir por você. Então,
vai antes, decida o que ele pode e o que ele não pode fazer, se embase pra quando alguém vier falar, ah, não, mas esse menino é mal educado, porque você deixa ele subir em cima do sofá, você falar, deixo mesmo, o sofá é meu. Sabe uma coisa assim? Então, delimite o que você aceita, o que você não aceita na criação do seu filho, porque você sabe mais do que a vizinha, que a sogra, que a tio, o padrinho, o que é importante pro seu filho. Então, decida isso, você e o seu parceiro, é lógico, e põe os limites de acordo com as necessidades e possibilidades da sua família. A quinta dica, conselho, aprendizado é que a maternidade é uma jornada incrível, onde você pode errar e que você sempre vai ter uma oportunidade de melhorar. Então eu vou falar de uma situação, sei lá, como eu reajo quando o meu filho mais velho briga com o meu filho mais novo, né? Enche o saco dele, puxa o pé dele e tal. Se na primeira vez eu gritar e eu achar que gritar não é a boa solução pra isso, porque eu acho que não é a boa solução pra isso, eu vou poder consertar a próxima vez, porque ele briga com o irmão dele todo dia. Então, a maternidade é uma coisa incrível. Se você agiu de forma que você acha que não deve agir, a próxima vez você pode agir bem. Não é maravilhoso? Tem poucas situações na vida onde a gente tem tantas oportunidades de errar e evoluir, não é mesmo? Então, aproveite disso. Sexto conselho. Vem cá e ouve certinho, tá? Não deposite no seu filho todos os seus desejos, sonhos, que mais, gente? O que mais eu pus aqui? Vontades, expectativas. Isso não é justo com ele. Isso é pesado. E o único jeito de você não depositar todas as suas frustrações no seu filho é você indo atrás de se desenvolver. É você indo atrás dos seus sonhos, é você indo atrás do que você quer e continuar investindo em você como pessoa. Nossa, Jéssica, acabei de ter um filho, será que é o momento de me inscrever numa faculdade de engenharia integral? Não tô falando isso. Mas, minha filha, se você sempre quis ser dançarina de balé, tá na hora de você se inscrever num curso de balé para adultos, tá? Não é pra você pôr sua filha no balé e forçar a menina a fazer balé se a menina não quer. Você tá entendendo o que eu quero dizer? É lógico que você não vai conseguir fazer tudo como antes se você não tivesse filho. Mas se é o que você quer, é o que você quer. Desenvolve em você. Não vá pôr no seu filho umas expectativas assim que você fala, ué, de onde saiu? Eu conheço mães que falam que os filhos vão ser ou médicos, ou engenheiros, ou advogados. Tenha dó, né? Bom, dito isso. Sétima dica. A minha cachorra voltou. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Tic, 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 tic. Ele é muito frequente nos vídeos, porque é a minha cachorra andando na minha casa. Tá bom? Ignorem. Pulou no sofá. Sétimo aprendizado. Seu relacionamento vai passar pelos maiores desafios no primeiro ano do seu filho. Lógico que você vem de um relacionamento que já passou por muitos desafios, talvez não seja o maior desafio. Mas o primeiro ano de uma criança é um desafio pro casal. Não tenha um filho na expectativa que isso te una a outra pessoa, só se for no nível jurídico, né, de guarda, mas não tenha expectativa que isso vá te ligar com a outra pessoa, porque é um grande tiro no pé. Aliás, as maiores taxas de divórcio são vão acontecer no primeiro ano, né, de nascimento da criança, porque não adianta, gente. Daí você tem que concordar com a pessoa em cada ponto da educação, da divisão de tarefas. É muito difícil. Então, gente, que o relacionamento esteja muito sólido, porque senão vai abalar as estruturas. Não tem como. Olha, se você for uma exceção, põe aqui embaixo nos comentários pra gente aprender com você. Oitava dica. Você não vai conseguir trabalhar como se não tivesse filhos e você não vai conseguir criar seus filhos como se você não trabalhasse. Então, vamos diminuir essas expectativas de todo mundo, no rolê, do seu chefe, do seu parceiro, da sua família, tá
tá bom? Não tem como você ter a disposição pra cuidar de uma criança como uma mãe que não trabalha e não tem como você trabalhar como seu colega que não tem filho, não tem como, tá? Então, quer dizer que às vezes você vai sair mais cedo do trabalho, às vezes você não vai conseguir ir pro trabalho, às vezes você não vai conseguir fazer as mesmas coisas que os outros, mas não tem problema. É o que eu falo pro meu chefe, meu bem, eu estou criando quem vai pegar essa aposentadoria, então, ei, já tô fazendo muito pela sociedade. Você entendeu que é um trabalho, criar um filho? E que você tem que entender que isso é um trabalho e exigir mesmo, menos de você mesma. E se os outros estiverem exigindo, você, né? Vamos lá? Enfim. Não sei se ficou claro, mas nono conselho. Frase dita pela minha psicóloga após o nascimento do meu primeiro filho. Se você estiver internada numa clínica psiquiátrica, você não vai conseguir cuidar do seu filho. Ai, que lindo, gente. Quando ela me falou isso, eu falei, verdade. Mas eu vou explicar o contexto, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu estava num momento muito difícil da minha vida e eu cuidava sozinha dessa criança. Meu marido já tinha voltado a trabalhar e estava trabalhando muito, não tinha rede de apoio e eu mesmo não tinha essa força e essa humildade de pedir mais ajuda. Eu não conseguia delimitar os meus limites emocionais, físicos, o que eu consigo muito melhor hoje, graças a Deus, sair dessa fase de pensar que eu devo ser a superpoderosa, não sou. Quero ser uma humana normal. E nesse momento eu estava exausta, mas exausta fisicamente, emocionalmente, eu estava seca, E daí ela falava, você tem que pedir ajuda pra alguém. Eu falei, não tem ninguém pra pedir ajuda. Ela falou, você precisa pedir ajuda pra alguém. E em algum momento, assim, quando ela viu que eu tava realmente mal, ela falou, se eu te internar 2 semanas, você não vai cuidar do seu filho. Alguém vai cuidar. Então, por que você não evita essa internação? E divide a responsabilidade. E daí as coisas foram melhorando. Eu achei algumas soluções temporárias para eu atravessar essa fase. Mas é só para falar para você que não adianta, né? Temos limites físicos e psicológicos e emocionais e às vezes precisamos de ajuda. E se a gente negligenciar isso agora, você vai pagar mais tarde, né? Se você ficar sem comer e ficar doente, você vai ser internada e outra pessoa vai ter que cuidar do seu filho. Então, que tal você, né, dividir um pouco aí a carga e conseguir comer de maneira saudável? Você entendeu o que eu quero dizer? Enfim, talvez foi um pouco dramática, mas é mais ou menos nesse sentido. E a última coisa maravilhosa é que o seu filho não é perfeito. E ele não precisa ser. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você não precisa ser perfeita e seu filho não precisa ser perfeito. E você tem que aceitar que ele não é perfeito, né? E a sociedade tem que aceitar que você não é perfeita. Todo mundo aceita que as imperfeições e pronto. O seu filho tem o temperamento que o seu filho tem. Ele não é uma massa de modelar que você pode criar um filho mega obediente que tem uma autoestima incrível e que vai ser um adulto independente. Não tem como, tá? Você pode reprimir ele ao máximo, de forma que ele seja muito quietinho e tímido e reprimido durante a infância, mas na fase adulta isso tem um risco de não dar muito certo. Ou você pode aceitar o temperamento do seu filho e ajudar ele a lidar com ele mesmo. Esse é o maior presente que você pode dar pro seu filho, é ser copiloto na vida dele, não dirigir tudo, né? Tipo assim, querer dirigir o que seu filho é, a perfeição, o que ele é pros outros. Para de tudo isso, gente. Sabe aquela cena do seu filho ou filho de outra pessoa esgoelando e se batendo no chão do supermercado? Só julga quem não tem filho, gente. Porque quem tem filho naquela idade entende que às vezes eles fazem isso. E o que você tem que fazer é pegar ele e sair, pôr no carro, ou ir pra casa e pensar em outra coisa. Enfim, é isso, gente. São as 10 coisas que eu aprendi com a minha maternidade, conselhos pra vocês, né? Nem tudo são rosas, mas
eu amo meus filhos e eu quero engravidar de novo. Então, olha só, mesmo traumatizada, não estou traumatizada, mas eu digo, mesmo sendo extremamente difícil, vale muito a pena. Grande beijo. Se gostou, se inscreve no canal. Beijo, tchau!